Então, eu tive mais dificuldade para apreender a poesia moderna do que a pintura moderna. E como eu não pude me tornar pintor, eu me tornei um amante da pintura e um estudioso das artes plásticas. A minha vida inteira, até hoje, eu leio, releio, penso, anoto, reflito sobre as artes plásticas, que são realmente uma das minhas grandes paixões. Hoje eu passo a maior parte do tempo que eu tenho sem trabalho, meu tempo de folga, desenhando. Eu faço desenho, tem uma série de desenhos que eu fiz aí, que já tem 150 desenhos com uma mesma temática que muda, varia a cor, varia um detalhe, varia outro, já tem mais de 150 desenhos. E ainda ontem à noite mesmo eu estava desenhando aqui. Como sempre, como acontece com todo mundo, me apaixonei por uma menina que não gostava de mim e virei poeta. Todas. Eu acho que seria quase impossível enumerar, porque eu tenho certeza que tudo que eu li dos grandes poetas, dos grandes romancistas, tudo que eu vi de pintura, tudo que eu vi de música, tudo isso constitui a matéria da minha poesia e influiu na minha formação de poeta. Outra coisa que eu tenho que dizer é que não só os escritores, como as pessoas comuns influíram e influem até hoje na minha poesia. Uma conversa, um dito, uma observação de qualquer pessoa, às vezes me leva a perceber um lado da realidade que eu até aí não havia percebido. Mas a base da minha poesia é a cidade de São Luís do Maranhão. Essa infância no Rio, numa cidade cheia de brisa, de vento, de coqueiros, o rumor do vento, das árvores, das copas das árvores, isso aí eu acho que é a substância essencial da minha poesia. A poesia concreta nasceu do meu livro A Luta Corporal, quer dizer, foi o meu livro que provocou a crise que gerou a poesia concreta. Não fui eu que inventei a poesia concreta, mas o fato de eu ter escrito um livro que termina desintegrando a linguagem obrigou os poetas da minha geração a buscarem outro caminho. Esse grupo de São Paulo buscou esse caminho da poesia concreta e me convidou a participar do movimento. Eu, relutantemente, participei do movimento porque eu não concordava com as teorias deles. Eu acho que poesia e teoria são coisas antagônicas, sabe? Poesia, ela é, ela mesma, a descoberta das coisas. Então não pode ter uma teoria, ela não pode ser ilustração de nada, porque ela é a descoberta. Se eu falei que ela nasce do espanto, se eu parto de uma teoria, não tem espanto. Então, por isso, terminamos entrando em conflito. E eu, então, no curso da experiência nossa e do grupo de pintores e escultores que aqui no Rio faziam a poesia e a arte construtiva, nós terminamos fundando um outro movimento chamado Neoconcreto, que era exatamente a tentativa de introduzir o espanto na arte concreta, né? De introduzir a descoberta, a poesia nessa arte racionalista que era a poesia concreta e a arte concreta. Então, mas essa experiência que eu realizei, eu fui inclusive o teórico do movimento, escrevi a teoria do não objeto, o manifesto neoconcreto, tudo isso, chegou a um limite em que, para mim, pessoalmente, significava o beco sem saída, que aquilo tinha se esgotado, porque eu não ia, pela própria ideia que eu estou expondo aqui, do que eu penso que a arte é, o que é a poesia, eu não posso ficar ilustrando teorias, nem tampouco repetindo as mesmas coisas para me enquadrar dentro de um movimento. Quando eu senti que a experiência neoconcreta, né, tinha se esgotado, eu disse para os meus amigos, eu vou sair fora disso, porque para mim não adianta, eu não vou mais continuar. A minha adesão à política foi consequência de eu ter esgotado a experiência de vanguarda que eu estava fazendo. Fiquei no ar. Quando o Vianinha, o Leon Hirschman, o Jabot, o pessoal criou aqui o CPC da UNE.
e me convidaram para participar. E a primeira coisa que eu fiz foi um poema de cordel para uma peça que o Vianinha queria escrever. E esse poema de cordel ficou conhecido como João Boa Morte, acaba marcado para morrer. Então assim eu me envolvi, mas não foi uma coisa predisposta, não, foi a tentativa de reconstituir a minha linguagem poética que eu tinha desintegrado. Então comecei de novo. Comecei como um cantador de feira, depois de ter chegado ao suprassumo da vanguarda, de ter feito até um poema enterrado no chão, que é uma criação poética que não tem comparação com nada, quer dizer, nada foi feito de semelhante no mundo. Apesar dessa alta sofisticação a que eu tinha chegado como poeta, eu abandonei tudo e comecei a falar, a cantar como um poeta de feira. O que existe é o idioma, é a linguagem de todos. E a poesia, ela é uma ocorrência dentro do idioma. O poema é o lugar onde a prosa vira poesia, onde o prosaico vira poesia. Isso é que é o poema. Então é a linguagem de todo mundo, a linguagem que eu falo é a linguagem nossa, de todos nós. Então, de repente, naquele lugarzinho da página, que é o poema, naquele microcosmo, essa linguagem vira poesia, ilumina, ela se ilumina e vira poesia. Esse assunto é meio brabo, né? Parece que eu vou desaparecer, né? Mas o meu relacionamento com a morte hoje é um relacionamento bem tranquilo, quer dizer, eu acho que nós temos uma doença, é uma doença talvez mais ocidental do que da humanidade. O Oriente tem um outro relacionamento com a morte. Um relacionamento tranquilo, né? A morte é uma coisa natural da vida. Eu sei que isso se diz em um lugar comum, mas as pessoas dizem, mas não acreditam. Ninguém aceita, né? Eu não digo que quero morrer e pelo contrário, eu quero viver e o máximo que eu puder. Mas a morte não é um tormento para mim, ela é uma coisa que chegará no momento exato. E eu que já morri uma vez, né? Eu tenho conhecimento de que a morte, ela é a absoluta não existência. Quer dizer, alguém que morre